Bom dia, senhoras e senhores, pessoas e pessoas. Maravilha, eu falo alto, tem que baixar esse volume aí. Pronto, isso aqui é só bastidores, já voltamos ao normal. E aí, minha gente? E esse novo normal, como é que vocês estão sentindo? Tranquilidade? Achamos que ia estar aqui hoje, né? A gente planejou tudo para receber vocês aqui na sala. Não sei se vocês estão sabendo como é que está rolando aqui, galera, mas eu vou dar uma fuçada aqui na câmerazinha e já volto ela para o lugar, tá bom? Ó, a gente colocou aqui para vocês uma mesinha digitalizadora, que vai ser a nossa nova lousa, é aqui que a gente vai dar a aula. Ó, a canetinha aqui, ó, a gente pega aqui, ó, essa canetinha aqui que faz as paradas para a gente trabalhar, certo? Eu vou voltar já para o slide inicial. Além disso, a gente pegou também e colocou aqui, ó, uma luzinha para deixar a cara da gente aparecendo melhor, né? A gente tem lá o telão, quando vocês estiverem presentes aqui, ó, tudo que acontece aqui na mesa acontece lá no telão, ó. Muda slide aqui, muda slide lá. Então a gente vai ter a gente espera ter, né, um sistema híbrido, que a gente coloca vocês em parcela para assistir aula aqui presencial e em parcela para assistir exatamente de onde vocês estão agora. A gente está num pico, né? Não sei se vocês repararam no padrão da curva, mas parece que a gente está passando pelo pico, o que é bom e o que é ruim. É bom porque provavelmente o número de casos daqui para frente tende a reduzir, mas é ruim porque o número de casos agora, como está alto, a chance de contaminação também é muito grande. Então é o momento da gente ter a nossa maior precaução. Certo, minha gente? Eu já vou começar a aula, estou dando só uns minutos aí para quem de repente se perdeu um pouquinho no horário conseguir chegar. A gente já tem um número considerável de pessoas aqui na sala, estou olhando aqui no gridzinho. Tem a Ana, tem o Felipe, a Daniela, a outra Ana, né? Mais uma Ana, Marina, Júlia, Jordana, Gabriel, Mariana, Marina, a sala C Gauss, sala C está online aqui, porque a gente tem outra sala também que está online para a gente poder acompanhar. Deixa eu arrumar o cabelo aqui, para fingir que está tudo bem, para fingir que eu não acordei na pressa, que eu não vim correndo para cá, tomar uma aguinha que a gente começa, combinado? Então pronto. Aí eu quero interagir rapidamente com vocês, eu queria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo bem, né? E eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês para isso, para que eu teste aqui a minha recepção de áudio de vocês, para quando vocês perguntarem, eu conseguir responder. Então, quem puder aí, abra o microfone, por gentileza, fala um oi, fala um bom dia, conversa com o tio aqui. Bom dia. Aê, dá para ouvir, legal. Mais alguém? Vamos testar vários microfones aqui. Bom dia, professor. Ótimo, excelente. Muito obrigado. E caso vocês estejam me ouvindo mal, né, dá um feedback sempre. Eu vou ficar com um chatzinho aberto aqui, tá? Para a gente poder acompanhar as informações. Mas se vocês de repente quiserem a qualquer momento interromper, abrindo o seu áudio, conversar comigo, fiquem à vontade. Deixa eu abrir o chatzinho aqui, chat aberto. Pronto, tá de boa. Vamos testar aqui, ó. Vou colocar um bom dia para todo mundo no chat. Eu esqueci de clicar no chat para rolar. Pronto. Beleza, galera. Então parece que está tudo funcionando. Ótimo. Temos aqui o suporte técnico já de olho. Qualquer coisa ele já vai apagar os incêndios. Então tá tranquilo, tá tudo funcionando. Então bora para a caneta, né? A caneta aqui. Beleza, tá funcionando. Tá de boa. Então volta para o slide original. O slide. Estou passando para frente. Calma aí que eu tenho que aprender aqui a parada, tá? Então para cima e para frente, tá? Pronto, aprendi. Então vamos lá, minha gente. Hoje, dia 28 de julho de 2020, né? A nossa primeira aula do que eu vou chamar aqui, entre aspas, de retorno. A gente está voltando do nosso recesso. A gente preparou aqui, né, uma estrutura, como eu já comentei, para ser um sistema híbrido, para receber uma parte dos alunos presencialmente, a outra parte onde vocês estão aí de forma remota, mas aconteceu da gente precisar trancar tudo de novo, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, acatada pelo governo do Distrito Federal, e a gente tem que respeitar, né? Então vamos lá. No primeiro semestre, quando a gente ainda estava no presencial, a gente mexeu com bioquímica e mexeu com célula.
Quando começou ali a interrupção, a gente estava passando, né, para o estudo da célula, a gente mexeu com membrana, mexeu com citoplasma, divisão celular, entrou em genética, concluiu genética e passou para histologia. Tá? Histologia, eu disponibilizei já para vocês todos os vídeos, dei uma fuçada lá no Google Classroom, no YouTube da academia, tá tudo ali bonitinho. As aulas estão mais completas do que o que vocês de fato vão precisar para a prova da UNB ou para outros vestibulares, mas a intenção ali era trazer bastante informação para que vocês pudessem, a partir dessas informações, entender, inclusive, o conteúdo que a gente vai mexer aqui agora, que a gente vai inaugurar, que é o grande capítulo da fisiologia, que particularmente é a minha favorita. Eu adoro o conteúdo de fisiologia. Tá? Acho ele muito bacana, ele explica muita coisa do teu corpo, do meu corpo, do nosso dia a dia, da nossa alimentação, das nossas funções básicas, né, do processo alimentar, do processo respiratório, do processo de exercício físico, da reprodução, de vários deles. Ainda mais para a galera que está ali, né, querendo entrar na medicina, ele acaba sendo um tema mais apaixonante ainda. Se você olhar na sua apostila, a sua apostila começa a fisiologia com o sistema cardiovascular e depois passa para o sistema respiratório. Eu faço uma pequena modificação que não tem nenhum grande ganho e também não tem nenhuma grande perda. Eu prefiro começar pelo sistema digestório pelo simples motivo de que ele é o sistema mais antigo do ponto de vista evolutivo. Então eu gosto de fazer mais ou menos o processo evolutivo do estabelecimento de cada um dos sistemas. Tá? Então, por isso que eu estou começando pelo sistema digestório. Então, bora lá? Prontas e prontos? 2, 3 e já. Então, o sistema digestório, ele tem como função, tem alguns slides de texto, quando tiver slide de texto eu vou ler juntinho com vocês, tá? Mas não vai demorar muito, eu prometo, não vai ficar chato demais. A função do sistema digestório é transformar os alimentos em compostos mais simples, utilizáveis e principalmente absorvíveis pelo nosso organismo. É como se você pensasse o seguinte: você precisa construir várias estruturas dentro do seu corpo. E aí, para fazer aqui a ideia da construção, eu vou pedir para vocês imaginarem uns conjuntos de blocos de Lego. Já brincou com Lego? Tenho certeza que já brincou com Lego na sua vida. Aí você vai pensar que dentro do seu corpo você vai montar alguma coisa de Lego. Você pode montar um caminhão de bombeiro, pode montar um castelo, pode montar alguma coisa com Lego. Só que esses Legos que você vai usar para montar a estrutura dentro do seu corpo, eles estão fora do seu corpo e já estão montando outra estrutura. Então, por exemplo, eu vou querer montar um caminhão de bombeiro, mas as peças do Lego que eu quero usar já estão sendo utilizadas para montar um castelo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmontar esse castelo para colocar as pecinhas para dentro do meu corpo, que tem uma limitação de tamanho para entrar. A limitação de tamanho para entrar está explicada na aula de membrana plasmática. Então vão entrar, né, moléculas que são pequenas, moléculas que são principalmente apolares, ou moléculas que apresentam disponíveis para elas canais ou carreadores de membrana. Então vai passar água, vai passar aminoácido, vai passar monossacarídeo, vai passar íon, por exemplo, sódio, potássio, cloreto, né, o fosfato, mas não vão passar, por exemplo, em grandes quantidades pelo menos, não vão passar proteínas, não vai passar DNA, não vai passar enormes moléculas, porque o limite da membrana impede. Então você vai desmontar esse conjuntinho fora do seu corpo e vai atravessar peça por peça, no limite da capacidade da membrana plasmática, e dentro do seu corpo, você vai reorganizar essas peças para então conseguir compor as suas estruturas de proteína, de polissacarídeo, de outros elementos como ácidos nucleicos e assim sucessivamente. Então a ideia aqui do absorvíveis é o limite da membrana plasmática, tá? O limite da membrana plasmática precisa ficar pensado aqui. Então, como é que você faz para desmontar essas pecinhas que estão do lado de fora? Você vai fazer o processo de digestão. Digestão aqui, eu vou colocar entre aspas, sendo sinônimo de quebra. Entre aspas, sinônimo de quebra. Por que entre aspas? Porque, na verdade, não é exatamente uma quebra. Você vai estar fazendo uma desmontagem. Tá? Essa quebra, inclusive, ela tem um limite.
Essa quebra a gente está falando, entre outras coisas, de forças intermoleculares, eu vou separar as moléculas, tá? Rompendo as forças que as mantêm unidas, ou então, mais importante, eu vou fazer o processo de hidrólise. Tá? Então, quando a gente faz a estrutura, né, de uma proteína, por exemplo, ser atacada por enzimas, essas enzimas vão promover o que a gente chama de hidrólise. Lembra da aula de proteínas? Quando a gente falou sobre enzimas, lembra o que é uma hidrólise? Em palavras simples aqui, só para recordar, a hidrólise é quando eu faço a inclusão, a inserção de 2 hidrogênios e um oxigênio, né? Portanto, uma molécula de água, e essa inserção dessa molécula de água separa as unidades. Então, por exemplo, eu vou separar uma ligação peptídica por hidrólise. Eu vou separar uma ligação glicosídica por hidrólise. E essas separações vão liberar para a gente, no caso da ligação peptídica, libera o aminoácido. No caso da ligação glicosídica, libera o monossacarídeo. Vão perguntar muito isso para vocês, tá? O processo de hidrólise química. E esse processo de hidrólise, ele depende de muitas coisas, como, por exemplo, temperatura. Com relação a isso, a gente não precisa se preocupar muito, porque somos homeotermos e endotermos. A gente vai manter a temperatura do corpo a 37 graus Celsius, em média, e a gente precisa sim se preocupar com os diferentes valores de pH. Então, a boca, pH neutro, o estômago, pH ácido, e os intestinos, pH levemente alcalino, vão ter influência direta na atividade das enzimas. Tá? Então, vamos passar adiante e vamos falar sobre isso nos próximos slides. Então, pronto. Quando a gente está falando de nutrientes, a gente está falando dessas pecinhas que nos compõem, pecinhas entre aspas, e essas pecinhas são separadas em macronutrientes e em micronutrientes. Qual que é a diferença do macronutriente para o micronutriente? A diferença do macro para o micro é que o macro é necessário em grande quantidade todos os dias, enquanto que o micronutriente é necessário em pequena quantidade. Certo? Então, não é o tamanho da molécula, é a quantidade. Então, o macronutriente está associado ali, ó, com carboidratos, com proteínas e com lipídios, que é basicamente o que a gente usa como recurso todos os dias no café da manhã, no almoço e no jantar. A gente vai ter um prato ali de arroz, feijão, com uma carninha, um ovinho do lado, tá? E isso é basicamente um conjunto de carboidratos, de proteínas e de lipídios. Entre os carboidratos, a gente tem aqui ó, o polissacarídeo amido, que é reserva de planta, o disacarídeo sacarose, tá? E o monossacarídeo glicose aqui para lembrar. Então, um polissacarídeo, um disacarídeo e um monossacarídeo só para lembrar. Com relação às proteínas, eu trouxe aqui para a gente a albumina. A albumina é uma proteína muito abundante nos alimentos. Ela é, por exemplo, presente no ovo, ela é presente também no nosso sangue, ela também é presente no leite, e ela está muito associada com a viscosidade. A proteína albumina está muito associada com a viscosidade desses elementos que eu citei. Então, a clara do ovo é bastante viscosa porque tem muita albumina, tá? Caseína é a principal proteína do leite. Anota isso bem anotado por gentileza. Vou falar de novo. A caseína é a principal proteína do leite. E quando a gente fala leite, estou falando assim só para você se lembrar, no leite a gente também tem a lactose. A lactose é o principal carboidrato do leite. Vão perguntar isso para vocês. Vão querer saber, uma pessoa que tem intolerância à lactose, qual é o problema dessa pessoa? Essa pessoa que tem intolerância à lactose não tem nada a ver com a caseína do leite. A intolerância à lactose, como o nome já está dizendo aqui, ó, é com relação ao carboidrato do leite. Ela não consegue digerir a lactose. A lactose fica no intestino dessa pessoa disponível para as bactérias e aí vai liberando gás que vai promover o desconforto, a flatulência, tá? E a miosina. A miosina aqui como exemplo de proteína da nossa musculatura, tá? Então o nosso músculo tem actina, tem miosina, tem vários outros tipos de proteínas e ela faz parte do conjunto de proteínas contráteis. E os lipídios, né? Então desse conjunto de macronutrientes, os lipídios têm um papel importantíssimo. Que papel tem o lipídio?
O lipídio na dieta, ele oferece energia. Ele oferece alguma coisa perto de 9 quilocalorias a cada grama que você oxida nas suas mitocôndrias. 9 quilocalorias, aqui solto, um número absoluto desse, pode não significar muito. Então vamos comparar com carboidrato e com proteína? Carboidrato oferece mais ou menos a metade, 9 quilocalorias por grama, desculpa, metade de 9, que é 4,5, e proteínas também oferecem mais ou menos a metade de valor energético, 9 quilocalorias por grama. Então, uma função fantástica do lipídio na sua dieta é uma enorme oferta de energia. Então, ele é uma grande, contribuição para a manutenção da nossa homeostase, do nosso equilíbrio térmico, não só porque ele é isolante, mas porque ele também tem um grande aporte energético para a gente. E aí temos exemplos, o colesterol, o ômega 3, os triglicerídeos, que são lipídios que comumente vão cair em questões lá sobre bioquímica para querer saber, por exemplo, o colesterol, de fato ele faz mal para a saúde? O ômega 3, me dá uma fonte de ômega 3, se eu comer, por exemplo, algumas leguminosas ou alguns peixes de água doce, por exemplo, será que eu posso ter ômega 3? E os triglicerídeos é quando a gente está preocupado ali no exame de sangue, que eles podem se acumular na parede do vaso sanguíneo, e aí você tem ali uma placa de obstrução à circulação, Então a gente vai falar sobre, por exemplo, os triglicérides totais, certo? Aí a gente precisa recordar as aulas de bioquímica, que não cabe aqui agora, eu já caprichei nesse slide, eu vou passar para o próximo, tá bom? Próximo, então, micronutrientes, que não são necessários em menores quantidades. Temos as vitaminas, que por definição é um micronutriente. As vitaminas são necessárias em pequenas doses, tá? Quando ela é hidrossolúvel diária, ou quando ela é hipossolúvel, por exemplo, uma dose semanal, tá? Por quê? Porque sendo hidrossolúvel, solúvel em água, uma molécula polar, você vai perder a molécula, por exemplo, de vitamina B e vitamina C, quando você sua, quando você urina, quando você chora, quando você saliva, quando você perder fluidos aquosos. Mas as outras vitaminas, A, D, E e K, elas são lipossolúveis e, portanto, deixa eu ver se eu consigo usar aqui a borrachinha, um segundo, estou dominando a tecnologia, Deixa eu voltar aqui. Vitaminas A, D, E e K, e portanto, como elas ficam armazenadas principalmente no nosso tecido adiposo, ou então no nosso fígado, elas têm uma, digamos, meia-vida, uma capacidade de permanecer no nosso corpo maior, então ela pode ali, numa dosezinha pequena, acabar sendo necessária uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, certo? Lembrando só que a vitamina D, ela tem a ver com o sol, mas não é que o sol é uma fonte de vitamina D. O sol, na verdade, é um grande conversor. Então, você precisa tomar sol para converter a provitamina D em vitamina D ativa no seu corpinho. E os sais minerais, aqui representado por cátions, o sódio, o potássio, o cálcio, e os ânions. Então, a gente está falando genericamente dos íons, tá? Então, quando eu mexo aqui com, voltando, ons. Aê, consegui, ficou bonitinho, Quando eu mexo com esses caras, eu vou estar mexendo, por exemplo, com osmorregulação, quantidade de água no meu corpo. Eu vou pensar também, em bomba de sódio e potássio no potencial elétrico das membranas, potencial elétrico de membrana. Eu vou pensar também, no caso do cálcio, na contração muscular. Vou pensar na coagulação sanguínea, tá? Então, é tudo isso que pode acabar caindo. Percebeu que para falar de fisiologia, até agora, a gente falou muito de bioquímica e a gente está falando um pouquinho de célula também, por isso que a gente teve aquelas aulas antes. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma interação no chat? Está muito rápido, está bom, está adequado? Gostaram da luzinha? Quando escreve é pior, é melhor? Dá um feedback para a gente. Tá tudo tranquilo? Beleza, tem um chatzão aqui. Sara falou que está tranquilo, Ana falou que está legal. Então tá bom. O microfone tá bom? Vocês estão ouvindo legal? Precisa mexer aqui a posição dele? Tá chegando bom? Ótimo. Legal, tô feliz então. Valeu.
Então, vou continuar, moçada. Então, seguindo o fluxo aqui. Quando é que esse sistema se estabeleceu? Então, eu falei que eu gosto de começar pelo sistema digestório, porque o sistema digestório é o mais antigo. Então, o sistema digestório é o mais antigo. É aquele que tem o surgimento mais primordial entre os animais, que é o nosso foco aqui, que é o reino que a gente está trabalhando. Certo? A gente vai mexer ali com os animaizinhos a partir do quinidários. O quinidário é o primeiro grupo a ter um sistema digestório. O que o porífero está fazendo aqui então? O porífero está aqui para te lembrar que o porífero faz exclusivamente, que a esponja que está aqui do ladinho, isso aqui é uma esponja, ela faz exclusivamente digestão intracelular. Qual destas células que está marcada nessa esponja, eu vou usar um recurso aqui que eu aprendi recentemente, que é o da lupinha, vamos lá, hein? Vai ficar legal. Eu vou conseguir. Ó, qual dessas células da esponja, quer ver a mágica? Tcharam! Ah, ficou bonito, hein? Qual dessas células da esponja pode ser uma célula diretamente relacionada com o processo de digestão intracelular? Então, a gente tem ali, ó, um pinacócito, a gente tem uma espícula, outra espícula, a gente tem aqui um amebócito e a gente tem também um coanócito. Quais células podem estar envolvidas com a digestão intracelular? A célula responsável pelo processo de filtração é o coanócito. O coanócito tem esse nome porque ele vai coar a água, ele vai filtrar a água. O flagelo que ele tem, que vocês estão vendo aí no coanócito, essa estrutura alongada preta, se movimenta e permite a filtração. E o próprio coanócito já faz digestão intracelular. Está vendo esse monte de bolinha dentro do coanócito? Esse monte de bolinha dentro do coanócito são vacúolos que estão fazendo digestão. Ali, vacúolos associados, né, do processo de fagocitose. Então, eles são fagossomos, justamente unidos com lisossomos. Tá? Estão fazendo ali o processo de digestão intracelular. O amebócito também pode fazer digestão intracelular? Sim, o amebócito também pode fazer digestão intracelular. Então, vamos voltar. Né? Deixa eu voltar para a imagem original. Então, o coanócito é a célula que faz a filtração, é a célula que vai filtrar a água, e o amebócito também pode estar envolvido com o processo de digestão intracelular. Então, vou colocar aqui, ó, o coanócito filtrar / digerir, e o nosso amigo amebócito também pode fazer o processo de digestão. Então, qual é o problema da esponja? O problema da esponja é que ela só consegue se aproveitar de partículas alimentares que são muito pequenininhas. As partículas alimentares que fazem parte da dieta da esponja são necessariamente partículas pequenas, porque ela precisa, ela está presa, na verdade, né, na capacidade que a célula tem de fazer fagocitose. Então, qual é a vantagem, qual é o ganho de um sistema digestório para um quinidário? O ganho é que ele abre o leque dele daquilo que ele pode chamar de alimento. Então, uma água viva, que é essa medusa que está bem aqui no canto direito, uma água viva, ou então um pólipo que está aqui no canto inferior esquerdo, esse pólipo aqui poderia ser para a gente o representativo de uma anêmona. Eles podem pegar, por exemplo, peixinhos. Então, tem um peixinho nadando desavisado aqui. Esse peixinho não percebe os tentáculos, ele cai aqui na rede de tentáculos e é capturado para dentro desse animalzinho. E dentro desse animal, percebam, tem uma cavidade gastrovascular. Esta cavidade gastrovascular é a primeira cavidade corporal de um animal. E aí a gente faz um link lindo com a embriologia. Quando é que uma cavidade corporal se estabelece no desenvolvimento embrionário? Uma cavidade corporal se estabelece no desenvolvimento embrionário quando a gente atinge a fase de gástrula. Por que a blástula não vai estar envolvida aqui? Então, quando a gente fala de cavidade corporal, não é uma cavidade da estrutura do embrião. Aquela cavidade, a blastocele da estrutura do embrião, ela não é atingível por um alimento, porque ela não tem uma abertura de comunicação, um orifício de comunicação. Então, quando eu falo de uma cavidade, a gente está falando de gástrula. E eu vou fazer aqui rapidamente um desenho de gástrula para vocês. A cavidade da gástrula
é o futuro intestino. É essa região aqui, ó. É o arquêntero. Arquêntero. E a abertura que faz comunicação com o arquêntero está aqui embaixo. É o blastóporo. Eu estou me baseando bastante aqui na imagem, gente, esperando que vocês tenham uma tela grande aí para me ver. Se de repente vocês estiverem me vendo no celular, avisa. Ou eu escrevo maior, ou eu escrevo menos, tá? E depois eu vou disponibilizar esse slide todo anotado para vocês também, tá? Então, fica aí qualquer coisinha para vocês me dizerem, tá? Se não tiver legal de acompanhar. Então, o blastóporo é a estrutura que vai estar relacionada com a formação da boca. E aqui eu tenho um segredinho para contar para vocês. Vou falar baixinho, vou falar bem pertinho, para ninguém mais ouvir. Só vocês aqui que são meus alunos. Um quinidário não é um animal protostômio. Não é. A protostomia é uma classificação que a gente faz quando o blastóporo forma a boca somente em animais que são bilatérios. Mas aqui a gente vai forçar um pouquinho a barra, a gente vai fazer de conta que o quinidário é um animal protostomado. Só que, anota aí, a definição de protostomado só vale para animais que são de simetria bilateral. Então, quem pode ser protostomado? Eu posso ser protostomado. Você pode. Uma planária, uma lombriga, um molusco, um anelídeo, um artrópode podem ser protostomados porque somos todos bilatérios. O quinidário, que tem uma simetria radial, ele apenas tem uma forçação de barra aqui no ensino médio, não é correto isso. Se você procurar especialistas, livros de referência no ensino superior, você vai ver que está errado. Mas tudo bem, tá? Pronto, terminei meu segredo. Vamos passar adiante. Então, o quinidário, vou fazer de conta que ele é protostomado, ele apresenta pela primeira vez a cavidade digestiva, que é o arquêntero, o intestino primitivo. Então, vamos passar adiante. Próximos grupos. Plateumintos são os vermes achatados, por exemplo, uma planária. Nemateumintos são os vermes cilíndricos, por exemplo, uma lombriga. E os artrópodes, o grupo mais diversificado de todos, por exemplo, a gente tem os insetos, a gente tem os aracnídeos, a gente tem os crustáceos, tá? São possíveis exemplos de artrópodes, certo? Crustáceos. Maravilha? E esses animais estão aqui para mostrar o quase caminho linear do processo evolutivo. Não é uma estrutura linear de desenvolvimento, tá? Não é. Mas a gente vai fazer de conta que é. Então, plateuminto teria só boca. Por isso que ele tem aí marcado como sendo, né, um animal de sistema digestório incompleto. E aí tem uma observação. Olha a observação em vermelhinho embaixo para vocês. Tênias, que são plateumintos chamados de cestódios, não tem sistema digestório. Então, essa tênia que está aqui do lado, tá? Que essa daqui, essa menininha aqui, ó, é a tênia solium. E essa da direita aqui, ó, é a tênia saginata. Essas tênias, elas têm uma adaptação ao modo de vida parasitário tão intenso que elas não têm sistema digestório. Elas se alimentam exclusivamente por absorção. Mas isso é uma exceção. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Mudar a cor da caneta. Escreverei em azulzinho. Isso daqui delas não terem sistema digestório é uma exceção. Não é regra dentro de plateuminto. Qual é a regra dentro de plateuminto? A regra dentro de plateuminto é que o sistema digestório é incompleto. Vamos passar agora para nemateuminto. Nemateuminto, opa, deixa eu voltar a cor da minha canetinha aqui, pega a borracha e apaga. No começo eu vou ficar lento assim, porque eu preciso aprender a mexer na parada. Depois eu pego aqui o jeito. Nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, vou deixar minha letra até mais bonita agora, já aprendi que eu posso escrever com calma. Então, nemateumintos, que são vermes cilíndricos, são os primeiros animais da escala evolutiva a ter o sistema digestório completo. Sistema digestório completo, qual é a grande novidade evolutiva? Vou te fazer uma pergunta aqui, não me leve a mal, nem fique, né, com vergonha. Mas, você gosta de ter ânus? É bom para você ter ânus? Se você não tivesse ânus, quais seriam os problemas da sua vida?
Tá? Então, ter ânus é uma novidade evolutiva fantástica pelo seguinte motivo. A aquisição do ânus traz a seguinte possibilidade. O alimento entra por um orifício, que é a boca, e sai por outro orifício, que é o ânus. E a vantagem, você pode estar pensando que é a higiene, mas não é. A vantagem da presença de ânus não é a higiene. Qual é a vantagem, então, da presença de ânus? A vantagem da presença do ânus é que o alimento passando de forma unidirecional pelo seu sistema digestório, faz com que você tenha mais tempo para promover a digestão do seu alimento. Então, se você tem mais tempo para digerir o seu alimento, você ganha maior eficiência. Lembra que eu falei no comecinho que você tem que desmontar suas pecinhas para você poder absorver? Então, se você tem mais tempo agora para desmontar, vai ser mais eficiente a sua capacidade de pegar essas pecinhas e colocar para dentro do seu corpo e montar suas próprias pecinhas. Fluxo unidirecional de alimento e ganho de tempo. Essa é a vantagem de ter ânus. Claro que se nós, por algum motivo, perdêssemos o nosso ânus, por exemplo, quem tem câncer de reto e precisa colocar ali uma bolsa, fazer um procedimento de colostomia, aquela bolsinha que recebe as fezes, você não reverte o alimento, né? O alimento não vai entrar e sair pela sua boca. Claro que ele vai seguir um fluxo unidirecional, porque isso já está, digamos, previsto no seu processo evolutivo. A gente não consegue reverter todo o peristaltismo do nosso corpo para que a gente faça a ingestão, faça a digestão e depois devolva. Isso é meio bizarro de pensar, inclusive. Tá? Então, a aquisição de ânus é para aumento de eficiência na capacidade nutritiva. Legal? E os artrópodes estão colocados aí nesse slide só para lembrar o caso de aracnídeos. Alguns aracnídeos fazem uso do seu veneno para promover uma digestão extracorpórea. Isso é basicamente a atividade das aranhas, né? Quando a gente fala de aracnídeo, a gente está falando de carrapato, a gente está falando de cravo, a gente está falando de ácaro, a gente está falando de escorpião e a gente também está falando de aranha. As aranhas usam suas quelíceras para inoculação do veneno. Quelícera é uma peça bucal que nos aracnídeos, né, substitui a mandíbula. E ao fazer a inoculação de veneno com esse dentinho aqui, o veneno já vai fazendo a digestão. Então, o que tem de composição no veneno? O veneno tem, por exemplo, enzimas digestivas. Ó que beleza. Então, pronto. Primeiros 30 minutos de aula para fazer toda essa avaliação histórica, essa atividade, né, do que é digerir, do função do sistema digestório, do processo evolutivo, macronutriente e micronutriente. Agora a gente vai para o sistema propriamente dito. E aí, para colocar esse sistema em jogo, eu vou falar quase que exclusivamente dos seres humanos, eu vou fazer algumas comparações, então eu preciso, né, introduzir aqui o grupo dos cordados. Cordado é um grupo animal, né, na categoria de filo, tá? É o reino animal filo dos cordados. Neste filo a gente encontra, por exemplo, né, o anfíoxo, a gente encontra, por exemplo, o peixe, o réptil, a ave, o mamífero, tá? Então a gente vai encontrar vários grupos, dentre eles eu vou falar mais especificamente do subfilo vertebrados. Então vamos mexer aqui com o subfilo dos vertebrados. Eu vou escrever craniados porque é o nome mais moderno, mas craniados são os animais que vão apresentar vértebras também, tá? Então o crânio surge primeiro, a vértebra surge depois. Para fazer parte do grupo dos cordados, a gente precisa ter notocorda, estrutura fundamental, e a gente tem outras coisinhas, tá? Como, por exemplo, o tubo neural, que dá origem ao sistema nervoso central, as brânquias, que servem tanto para filtrar a água para obtenção de alimento, quanto para obtenção de gases, tá? Então, brânquias servem tanto para alimentação, quanto para respiração. E a cauda, que serve para natação, pelo menos originalmente, porque originalmente os cordados são animais aquáticos. E aí a cauda, por exemplo, no nosso grupo foi perdida, mas sei lá, num primata, no macaco-aranha, no macaco-prego, ela pode servir para equilíbrio, para apoio, tá? Então tem outras utilidades. Seguindo adiante, então, neste filo dos cordados,
a gente selecionou aqui alguns grupos que são importantes para a gente marcar. Então, o grupo das aves. O que, que as aves têm de importante para a gente relembrar aqui rapidamente? Partes importantes que estão citadas aqui, ó. Papo, proventrículo e moela. Vamos localizar o papo, o proventrículo e a moela nessa ave que está aqui do lado, né? Nesse pombo. Então, temos aqui o papo, temos aqui o proventrículo e temos aqui a moela. O papo vai servir para armazenamento e umidificação do alimento. Então, o papo é uma bolsa que fica no começo do sistema digestório, logo após o esôfago, e é onde, por exemplo, né, o papai e a mamãe do grupo das aves guardam temporariamente o alimento para levar para o filhote que espera no ninho. Então, armazenamento e umidificação. A moela serve para fazer a trituração do alimento. Então, aqui, quando a gente vai falar de digestão mecânica, a gente tem que pensar na moela. A moela vai moer o alimento. E como é que ela faz isso? É uma estrutura extremamente musculosa, tem uma camada de músculo aqui generosa, tanto que ela é muito gostosa de comer, por causa dessa camada de músculo, tá? Se você um dia tiver a oportunidade de pedir uma porçãozinha de moela, tá? Cebolada, peça, porque é muito boa. É uma carne bem gostosa de comer. E aí vai moer, porque a ave não tem dente, tá? Uma das adaptações das aves ao voo é a ausência de dentes. Então, a trituração, a mastigação do alimento ocorre na moela. E perceba que a moela fica depois do proventrículo. O que é o proventrículo? Vou anotar aqui para vocês que o proventrículo é o estômago de fato dessa ave, tá? Este proventrículo, que é o estômago químico, é que nem o nosso estômago, é onde a digestão com as enzimas, né, o processo hidrolítico vai acontecer. Calma aí, deixa eu me acertar aqui com a caneta. Pronto, consegui, deu certo. Voltando para a escrita, tá? Um estômago químico, gente. Eu quero escrever químico, não é tão difícil assim. Eu vou conseguir. Químico. Aê, pronto. Então, perceba. Primeiro você faz a adição de enzimas e depois você faz a trituração. Essa trituração aqui, ó, vai moer contra pequenas pedrinhas que esta ave vai ingerir voluntariamente para fazer o processo de digestão mecânica. Massa? Deixa eu passar para o próximo slide. Vamos comparar agora mamíferos, herbívoros e carnívoros. O que está diferente deste herbívoro para esse carnívoro nesse slide? O que tem de diferente é o seguinte: o herbívoro tem um intestino delgado longo, enquanto que o carnívoro tem um intestino delgado curto. Qual é o motivo do herbívoro ter um intestino delgado maior que o intestino delgado do carnívoro? É porque o herbívoro, obviamente, vai se alimentar de matriz vegetal, vai comer plantas. Plantas são ricas em amido, mas também tem celulose. E celulose é um polissacarídeo difícil de ser digerido. Então, quanto mais tempo, lembra que o comprimento significa tempo, quanto mais tempo esse animal tiver para digerir o alimento, melhor para ele. O carnívoro, como o nome já aqui está sugerindo, ele come carnes. Ele se alimenta de animais. Se você perceber nessa figura, essa figura é um tanto macabra. Eu vou aumentar ela para vocês porque ela é curiosa. Deixa eu pegar aqui a lupinha. Olha o que está acontecendo. O que essa raposinha está comendo? Olha bem, essa raposinha está comendo o coelho da imagem ao lado. É meio macabro, né? Deixa eu voltar para cá. Tá? Então faz de conta que essa raposinha está comendo aqui um cachorro quente com ketchup, pronto. Então essa raposinha está se alimentando de animais. Animais são obviamente ricos em proteína, e proteína é muito fácil de digerir. Então por isso o sistema digestório não precisa ser muito longo, ele pode ser mais curto. Outra observação para esse slide. Presta bem atenção nessa coisinha aqui que eu vou circular da raposa. Essa coisinha aqui a gente chama de apêndice vermiforme, tá? Porque ele é uma estrutura praticamente vestigial. Isso daqui é região do ceco, tá? É o ceco encurtado, ceco, C-E-C-O, ceco encurtado. No coelho, olha o tamanhozão do ceco. O ceco no coelho tem uma dilatação bem grandona. Qual é a função dessa estrutura no coelhinho? Aqui ficam bactérias, aqui ficam
protozoários, que fazem a digestão da celulose para o coelhinho. Só que essa celulose que foi digerida pelo coelhinho, olha só o caminho dela, ó, ela vai liberar a glicose, essa glicose que está aqui, ó, ela não é absorvida, porque o intestino grosso não absorve glicose. Então ela vai, vamos continuar seguindo essa glicose, Onde essa glicose saiu? Essa glicose saiu aqui embaixo, ó, nas fezes desse coelho. Como é que esse coelho vai ter acesso então a essa glicose? O que esse coelho tem que fazer? Esse coelho tem que comer as próprias fezes. Sim, minha gente. O bichinho fofinho, delicioso e gostoso do coelho, ele é coprofágico, ele faz coprofagia. Ele se alimenta de fezes. Tá? Essa coprofagia que o coelho realiza é para obter a glicose que está em grande quantidade nessas fezes. Olha que beleza. Tá? Então, quando você ganha, né, lá na sua Páscoa, um ovinho de chocolate, e aí um coelhinho vem todo com aí o chocolatinho no canto da boca, pense bem, não é necessariamente chocolate que esse coelhinho tem no cantinho da boca. Até que horas vai nossa aula aqui? Eu estou um pouquinho perdido no tempo. É 10h20? Alguém confirma para mim o horário? É 10h10? Alguém sabe? 10h30? Obrigado. Então a gente tem bastante tempo, valeu. Né? Agora são 9h50, né? Então a gente ainda tem 40 minutos, sensacional. É tudo que a gente precisa então para avançar aqui agora. Ana Oliveira levantou a mão. Quer perguntar, Ana? Fica à vontade. Professor, Oi. então, inicialmente, o coelho, ele não digeriu a glicose, por isso que ele é coprofágico. A primeira vez que o coelho entra em contato com o alimento, ele pegou ali, por exemplo, né, um pouquinho de capim, está comendo um capim. Esse capim que é rico em celulose, essa celulose inicialmente, ela é muito pouco digerida, tem um pouquinho só de digestão na mastigação dele, outro pouquinho de digestão com atividade enzimática, mas a maior parte, mais de 90% dessa celulose, chega até a região do ceco, sem ser digerida. Aí lá no ceco, essa celulose não digerida é atacada pelas enzimas das bactérias e dos protozoários, sofre a digestão, e a glicose liberada pela hidrólise da celulose vai caminhar todo o sistema do intestino grosso dele e vai sair com as fezes. Aí ele vai ingerir essas fezes. Ele não ingere todo o cocô que ele faz, tá? Ele não fica comendo merda o dia inteiro. Ele vai ingerir essas fezes apenas quando ela é fruto de um alimento fresco que ele acabou de ingerir. Então ele come o capim passa pelo sistema digestório, lá no ceco, a ação dos micro-organismos digere a celulose, libera a glicose, esse material ele vai ingerir de novo, absorve a glicose, a hora que ele eliminar pela segunda vez, ele reconhece pelo olfato, ele não ingere mais. Tá? Entendi, professor. Então ele vai fazer isso, por quê? Porque a glicose é absorvida na região do intestino delgado. É no intestino delgado que a gente vai absorver os nutrientes, e não no intestino grosso. Perfeito? Tá certo. Obrigado. Nada, disponha. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a pergunta, essa é uma dúvida que eu tenho. A hora que ela fez a pergunta, vocês ouviram a pergunta? Obviamente eu não pergunto para a Ana, né? Pergunto para as outras pessoas. Beleza, então tá bom. Só para eu ter essa certeza aqui. Então tá tudo funcionando. Então vamos dar sequência. Quando a gente fala de digestão de celulose, quando a gente coloca a celulose, né, em destaque, quando a gente está pensando em sistema digestório, a gente vai lembrar que essa celulose, este polissacarídeo, é difícil de ser digerido e são necessários, normalmente, micro-organismos para fazer a produção da celulase, que é a enzima que atua sobre a celulose. Tem pouquíssimos animais que produzem celulase. Opa, troquei o slide aqui porque eu fui escrever aqui embaixo é um lugar ruim de escrever. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu apagar. Vou escrever aqui, ó. A celulase é uma enzima difícil de ser produzida, e essa enzima é produzida, como eu dizia, por poucos animais. Entre eles, a gente pode citar alguns anelídeos, tá? Como capazes de produzir a celulase. Então, minhoca tem a capacidade de produzir a celulase. A minhoca não precisa fazer a associação com os micro-organismos para fazer a digestão da celulose.
né? Então, nessas condições, a gente tem que pensar nos outros animais que fazem ali a sua interação com o micro-organismo. Então, temos o coelho, no slide anterior, que faz associação com bactérias e protozoários no intestino. O coelho é um exemplo de um herbívoro não ruminante. Como é que você vai saber o que é um ruminante e o que não é um ruminante? Um ruminante é sempre um mamífero que faz parte do grupo que a gente chama de Artiodactylos. Nome feio, tá? Que significa o seguinte: os animais artiodáctilos são animais que se apoiam, que se sustentam, que se locomovem sobre números pares de dedos. Tá? Números pares de dedos. O coelho não é um artiodáctilo, porque o coelho não se desloca sobre os seus dedos. O coelho desloca-se sobre o que a gente chama de patas. Patas é o equivalente para mãos e pés em seres humanos. Tá? Então, um coelho, por exemplo, anda sobre a pata. Ele não anda sobre o dedo. Ele nunca vai ser um artiodáctilo. Dá um exemplo de um animal que anda sobre o dedo, o cavalo. O cavalo anda sobre o dedo dele. Tá? Não leve a mal o que eu vou te apresentar aqui agora na câmera, porque eu não estou fazendo, né, nenhum sinal ofensivo. Mas o cavalo se apoia sobre este dedo aqui, ó. Dos 5 dedos que o cavalo tem na patinha dele, dos 5 dedos, o cavalo se apoia no dedo do meio. E esse dedo do meio dele é superdimensionado. O que a gente vê da pata do cavalo, pelo menos a metade inferior da pata do cavalo, são basicamente os ossos da falange. O casco do cavalo, ainda bem que eu cortei a unha, foi a manicure aqui para deixar bonito. O casco do cavalo é a unha do dedo. Tá? Então o cavalo não é um artiodáctilo, o cavalo se apoia sobre um dedo só. Tá? O cavalo também é um mamífero não ruminante, um herbívoro não ruminante. O cavalo, assim como o coelho, tem o hábito da coprofagia. Então, outro exemplo de animal coprofágico, de herbívoro não ruminante, é o cavalo. Tá bom? Entre os animais artiodáctilos, a gente tem a vaca, a gente tem a girafa. Esses animais que apoiam sobre os números pares de dedos, não tem nada a ver o dedo com o estômago, tá? Eu já vou explicar qual é a relação. A vaca se apoia sobre esses 2 dedos aqui. Você pode perceber que, né, o apoio da vaca no chão, a pegada que a vaca deixa, é um desenhozinho, que tem até uma plantinha bonitinha, que está em flor essa época do ano, que chama, não por acaso, pata de vaca. Ela tem o pedúnculo aqui da folhinha dela, o pecíolo da folha, e a estrutura da folha é mais ou menos assim, ó. Parece a marca de uma pisada de vaca no chão. Por isso que a folha ou a planta se chama pata de vaca. Essa plantinha chamada pata de vaca, né, ela está marcando para a gente o padrão do pezinho da vaca. Então, o que tem a ver o dedo com o estômago? Tem a ver o seguinte: somente entre os animais artiodáctilos é que surgiram os ruminantes. Então, todo ruminante é um artiodáctilo, mas nem todo artiodáctilo será um ruminante. O que ele precisa para ser um ruminante? Para ser um ruminante, ele precisa ruminar. O que isso significa? Ruminar significa devolver o alimento à boca para mastigar uma segunda vez. Então, você estava com nojo do cavalo e do coelho, que eles comem cocô, né? E pensando que o ruminante é muito melhor, que não vai ter que comer cocô, mas o ruminante come vômito. Então a vaca ingere o capim pela primeira vez, vê se você consegue seguir aí a linha verde. Vou aumentar então para a gente poder seguir mais de pertinho. Pegar minha lupinha aqui, pegar a lupa. Vamos pegar aqui o caminho do alimento. Ó, vou aumentar bem essa estrutura aqui do desenho. Segue a linha verde, vê se você consegue ver a linha verde. Quando essa vaca ingere o alimento pela primeira vez, tá? Essa vaquinha, deixa eu ver se eu consigo colocar a ponta do mouse aqui. Cadê a ponta do mouse? Mouse, cadê você? Eu te amo, eu vim aqui só para te ver. Onde está você, mouse? Tô perdido aqui, gente. É assim que a gente sabe que a idade chegou. A gente não consegue nem localizar o ponteiro do mouse na tela do computador. Ah, apareceu, garoto! Olha que maravilha.
Tá? Espero que vocês estejam vendo aí, mas eu estou seguindo a setinha verde. Então, a setinha verde é quando ela come o capim pela primeira vez. Esse capim que ela ingeriu pela primeira vez, vejam, vai passando pelo esôfago, vai seguindo lá por trás, lá em cima, e vai cair na primeira câmara estomacal. A primeira câmara estomacal se chama rumen. Tá? Em homenagem ao próprio nome do grupo aí, o ruminante, rumen. Essa primeira câmara estomacal que a gente está vendo aí, é uma piscina de arqueias, é uma piscina de eubactérias, também tem protozoários, tá? E esse grupo de micro-organismos produz a celulase. Então aqui, ó, uma relação ecológica mutualística obrigatória, tanto para a vaca quanto para os micro-organismos, certo? Para a sobrevivência de ambos. Aí esse alimento sai do rumen, acompanha aqui, ó, passa por trás dessa partezinha do sistema digestório e chega no retículo. Quando ele chega no retículo, ele é compactado, absorve água, certo? Ele é compactado e então ele é devolvido à boca. Olha a setinha aí, ó, que eu vou chamar aqui de rosa. Essa setinha rosa que volta para a boca, então é quando ele vai ruminar, ele devolve para a boca e fica ali, ó, o resto do dia ruminando. Ruminar é mastigar de novo. Ele vai mastigar de novo após a ação da celulase, mais ou menos que nem a ave fez. O que a ave fez? A ave não jogou enzimas no alimento antes da moela, para que então tivesse uma digestão mecânica já na presença de enzimas, para aumentar a eficiência? A vaca faz a mesma coisa. Ela joga a celulase aqui, devolve para a boca, mastiga mais um monte, e depois ela engole de novo. Passa uma segunda vez pelo esôfago. Cai agora onde, gente? Vamos diminuir a imagem para a gente pegar agora o todo. Cai agora na terceira câmara estomacal. Então, ó, passou pelo rumen. No rumen é onde eu vou encontrar os micro-organismos, arqueias metanogênicas é um exemplo, eubactérias, outro exemplo. Além de arqueias metanogênicas e eubactérias, também tem protozoário, produtor de celulase. Tá? Então não é só arqueia não, tá? Tem arqueia, eubactéria, protozoário, tem vários grupos de micro-organismos ali. Passa pelo retículo, que faz a compactação, e depois devolve para a boca, onde vai ruminar, vai mastigar pela segunda vez. Mastigou pela segunda vez, deglute, passa pelo omaso e abomaso. O omaso, de novo, vai fazer uma nova compactação, e finalmente, estou ficando cansado de dar essa aula, acredita? Eu estou perdendo o pique. E finalmente chega no abomaso. O abomaso é igual ao nosso estômago, agora eu vou escrever certo, eu tenho certeza, é o estômago químico. Esse estômago químico é o comparável com o nosso. Perceba que o abomaso é o último caminho deste alimento, antes desse alimento ir para o intestino. Então, aonde é que o coelho e o cavalo digeriram a celulose? Digeriram no intestino grosso. Saiu com as fezes, precisou ser reingerido para ser absorvida a glicose. Aonde é que a vaca, o ruminante como um todo, né, fez a digestão da celulose? Fez no estômago, antes do intestino delgado. E aí ela passa para o intestino delgado e faz agora a absorção. Tá? Então, quando passar para o intestino delgado, é que vai ter a absorção. Massa, né? Massa, muito massa. Então, ela vai absorver a glicosezinha que ela produziu ali, liberada pela hidrólise da celulose, na região do intestino dela. Tá? Esse intestino aqui pode parecer curto, mas na verdade é um intestino bastante longo, é de um animal herbívoro, não se esqueça disso. É que as câmaras estomacais são 4, ele tem um estômago só, tá? Mas são 4 câmaras estomacais, um estômago tetracavitário, certo? É que são muito maiores em relação, né, ao intestino. Então vamos seguir adiante? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, sempre, tá? Que nem vocês já fizeram aí na interação por áudio, na interação pelo chat. Me interrompam a qualquer momento, fiquem à vontade, a aula é para vocês. Então, seguinte, agora a gente vai finalmente chegar no ser humano. Então nozes, falemos de nozes, seres humanos na área agora, eu e você. Esses seres humanos, vamos lembrar rapidamente? Vou escrever tudo aqui por mais óbvio que seja. Seres humanos são animais, entre animais são
cordados. Entre os cordados são os vertebrados, que a gente chama melhor de craniados, e entre os craniados são mamíferos, certo? Então, neste grupo todo que a gente tem aí, ó, animal, cordado, craniado, mamífero, com certeza o ser humano não é um ruminante. O ser humano não é um artiodáctilo. O ser humano é o quê? O ser humano é um primata. Tá? Como é que a gente sabe que somos primatas? Só fazer assim, ó. Só pegar o símbolo do Facebook, né? Você faz o joinha, o seu polegar opositor é um dos elementos que permite te classificar como primata. Além do polegar opositor, né? A gente tem olhos na frente da face para melhor percepção tridimensional do ambiente pelo hábito arborícola. A gente tem a possibilidade da postura ereta. Tá? Entre os mamíferos, a postura ereta vai acontecer somente entre alguns primatas, certo? Então, pronto. Nós, primatas, temos um sistema digestório que é do tipo completo. Então, a gente tem que localizar boca, que é a entrada, e ânus, que é a saída de todo o alimento que vai sustentar a nossa vida. Essa boca, ela tem várias estruturas, como por exemplo, glândulas salivares, tem também a língua, que a gente vai falar já já, vai ter um slidezinho para cada parte, nessa última meia hora da aula, agora são 10:06, nesses últimos 24 minutos de aula, certo? Aí, da boca, o alimento passa para a faringe, da faringe vai para o esôfago, e finalmente chega na estrutura do abdômen. Essa parte aqui de baixo é a região do abdômen. O que marca ali a separação do abdômen para tórax e cabeça? É o diafragma. O diafragma está colocado aqui, ele é o músculo respiratório. Tá? Esse principal músculo respiratório, músculo estriado esquelético, esse principal músculo respiratório, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então perceba que a maior parte do nosso sistema digestório fica na região do abdômen. E ali na região do abdômen temos vesícula biliar, temos fígado, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, o tal do apêndice, que a gente vai falar já já, o reto e o ânus. Tá? A gente vai chegar no apêndice já já. Então, vamos dar sequência. Próximo slidezinho. Quando a gente pensa na boca, a gente tem que pensar outras coisas para além de ser simplesmente só o caminho de entrada do alimento. Na boca, a gente tem dois tipos de digestão. Na boca, temos digestão física ou mecânica pelo processo de mastigação. Digestão física ou mecânica pelo processo de mastigação. Temos também a digestão química, também conhecida como digestão enzimática, e essa digestão química ou enzimática acontece, né, pela presença, obviamente, de enzimas presentes na saliva. E esse conjunto de enzimas presentes na saliva, principalmente a amilase salivar, tem um pH ótimo de atividade. Quando a gente faz aquele gráfico de atividade enzimática pelo pH, né, a ação da enzima, velocidade de ação da enzima pelo pH, a gente percebe que a amilase salivar tem mais ou menos esse perfil aqui, ó. Tá? Fazer um gráfico aqui bastante simples, mas o que interessa são os números que eu vou colocar aqui embaixo. Onde é que está o ótimo de ação da amilase salivar? Num valor numérico de pH igual a 7. Tá? Então, o pH neutro, que é o que eu espero que tenha ali como ação a saliva. A saliva vai garantir um pH aproximadamente 7 na boca, um pH sempre, preferencialmente, neutro, que é o ótimo de ação da amilase salivar. Então, como é que a saliva consegue fazer isso? A saliva tem ali água, né, que vai garantir a solubilização em um meio aquoso de ação, e tem também sais. Entre os sais, a gente tem o bicarbonato, o NaHCO3. O NaHCO3, entre outras coisas, ele é um tamponante, ele vai ajudar a manutenção do pH na faixa de 7, para que a amilase possa, né, ter a sua atividade. A amilase
vai ter efeito sobre o amido. Quando o amido sofre o efeito da amilase, o que é que a gente espera? Quando o amido sofre o efeito da amilase, está ocorrendo uma hidrólise, e a hidrólise do amido vai gerar para a gente um disacarídeo chamado maltose. Então, o amido é um polissacarídeo e a maltose é um disacarídeo. Tá? Esse conjunto, né, de atividade, de ação da mastigação e da enzima sobre o amido, faz com que mais ou menos 50% de todo o amido que você ingeriu, mais ou menos metade de todo o amido que você ingeriu, seja digerido por ação, por efeito da saliva, da amilase salivar, certo? Produzida pelos 3 tipos de glândulas que a gente tem. A submandibular, que fica sob a mandíbula, a sublingual, que fica sob a língua, e as parótidas, que ficam na lateral do rosto. E aqui vou lembrar uma coisinha importante. Cachumba, uma doença viral que afeta as glândulas salivares, tá? Que pode afetar outras regiões do corpo, como por exemplo ovários e testículos. Passando adiante. Outra coisa importante que tem na boca, que é importante para o processo de digestão como um todo, é a língua. A língua é um músculo voluntário, estriado esquelético, tá? Então, quando a gente fala de musculatura, o músculo esquelético é um músculo voluntário, que você está usando agora, por exemplo, né, para se alimentar. Ele vai ajudar a misturar o alimento na sua boca com a saliva e vai ajudar também a levar para um lado e para o outro da sua arcada dentária para melhorar a mastigação. Então, a língua promove mistura do alimento com a saliva e a língua também vai promover, além da capacidade de misturar o alimento com a saliva, a de melhorar a mastigação. Tá? Então, mastigar melhor levando de um lado para o outro na boca para que os dentes possam atuar. E além disso, a língua também é importante no processo de deglutição. Deglutir. Não coloquei em ordem de importância nem em ordem de atividade, só as 3 ações que a gente espera da ação muscular da língua. Deglutir, misturar com a saliva e auxiliar no processo de mastigação, levando para diferentes áreas da boca. Além disso, é claro, a língua também permite a percepção do que a gente vai chamar de sabor. Coloco o sabor entre aspas, porque sabor é uma mistura, na verdade, de olfato mais paladar. E a língua vai estar responsável pelo paladar. No cérebro é que você mistura com, né, a sua percepção olfativa e leva isso para a interpretação como sabor. E na língua existem várias papilas. Tá? Isso daqui que está desenhado aqui, esse desenho feio aqui, ó, isso daqui é a parte visível da língua, é a parte que você está vendo aí se você colocar a sua língua para fora. Eu não sei escrever visível, calma aí que eu vou apagar, vou pensar aqui como é que escreve, lembrei. Então, visível da língua, tá? Essa parte aqui que a gente consegue projetar para fora, e todo esse restante é a massa que a gente tem associada à estrutura da laringe, a estrutura aqui do que a gente vai chamar de pescoço, de garganta, tá? E aí, na língua, dizem por aí que aqui na pontinha você vai sentir o doce, aqui do ladinho você vai sentir o salgado, mais pro fundo ali você vai sentir o amargo, tá? Mas não é verdade. Em toda a língua você percebe todos os tipos de estimulação gustativa. Em toda a língua você percebe todos os tipos de estimulação gustativa. Por quê? Porque essas 3 papilas gustativas aqui são estimuladas por todos os sabores, que são doce, salgado, o azedo, que é a mesma coisa que ácido, o amargo, que é a mesma coisa que alcalino. Então, azedo é o sabor ácido, o amargo é o sabor básico, alcalino, e ainda tem mais gostos. Vou colocar ele até antes do doce aqui, porque o doce é o que as pessoas costumam lembrar. E provavelmente se você está comendo alguma coisa agora, enquanto assiste minha aula, você deve estar comendo um doce. É muito comum que o doce, né, substitua alimentos em geral. Por quê? Porque ele traz um prazer muito imenso para o cérebro.
Você tem ali uma cascata, uma enxurrada de endorfina e você se sente bem, mas tudo bem. Antes do doce, eu vou escrever aqui, ó, o sabor umami. Tem pelo menos 5 gostos reconhecidos, tá? Que seriam o umami, o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Mas você também consegue reconhecer o gosto lipídico, tá? Você consegue reconhecer o gosto proteico e outros. O umami seria uma palavra que vem lá do japonês que significa genericamente delicioso, tá? Então o umami, ele pode estar em vários alimentos que você ingere e você não consegue me definir umami. Eu também não consigo te definir umami. Assim como você não consegue me definir doce. Definir doce você não consegue, você consegue me dizer o que tem gosto doce. Você consegue definir, por exemplo, que é azul, que é vermelho, porque tem um comprimento de onda, mas definir doce, você pode definir, que a gente vai ver na aula de sistema sensorial, pelo padrão de disparo dessas 3 papilas. Você percebeu que eu deixei uma papila de fora? Papila filiforme? A papila filiforme tem apenas a responsabilidade da percepção da textura do alimento. Tá? Então, são as papilas táteis da nossa língua. Tá? Gustativas são só 3 e elas percebem todos os gostos. Tá? Os 5 gostos aqui, ó, são percebidos pelas 3 papilas em todas as regiões da língua. Seguinte, dente, né? Quando você era uma criança, antes dos seus 5 anos de idade, você tinha lá suas 20 unidades dentárias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades dentárias na arcada superior e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades dentárias na arcada inferior. Era isso que você tinha quando você era uma criancinha. Aí quando você foi se desenvolvendo, você perdeu os seus primeiros dentes, dentinho de leite, veio a fada do dente, te deu dinheiro e outras coisas, você agora substituiu esses dentinhos aqui, esses dentinhos foram substituídos e nasceram outros, tá? Quais foram os outros que nasceram? Os outros que nasceram, eu vou marcar com um xizinho aqui, ó, são os molares. Nasceram os molares. Esses molares que nasceram, você tem somente a partir ali dos 5 anos de idade. E eles não têm dente para substituir. Então, se você perdeu um incisivo, ele é substituído por um permanente. Se você perdeu um dos molares aqui, ó, ele não será substituído. Então, o que a criança tem? Criança tem incisivo. Incisivos são esses dentes aqui. Incisivos. A criança também tem o dente canino. E a criança também tem essa duplinha aqui de dentes, que são os pré-molares, que para a criança vai atuar como os molares. E desses molares, provavelmente esse último cara aqui, ó, ou ainda não nasceu, ou está te dando problema e você teve que arrancar e tal. Esse último molar aqui, é o terceiro par de molar, é o dente que a gente chama de dente do siso. Se não me falha a memória, siso escreve assim com S, mas eu não tenho certeza aqui. Se alguém pesquisar aí no Google e descobrir que siso escreve com C ou de um jeito diferente, me avisa, tá? Mas eu acho que é assim que escreve. O dente do siso é um molar. Esse dente do siso, que é um molar, ele é responsável pela substituição dos seus outros molares que ao longo da sua vida vão se desgastando. Que nos tempos atuais, na vida moderna, com o domínio do fogo e a capacidade de cocção do alimento, a gente não precisa mais dele. Então, eles estão se tornando órgãos vestigiais. Eles são vestigiais porque eles perderam a função. Ele não é mais necessário de forma decisiva no teu corpo, que se você não o tiver, você morre tipo coração. Coração não é um órgão vestigial. Se você não tiver coração, você não vive. Mas o dente do siso é um órgão vestigial. Se você não desenvolver, não crescer o dente do siso no seu corpo, se ele for arrancado, qualquer coisa do tipo, tudo bem. Assim como o apêndice. Só que cuidado, órgãos vestigiais não estão em rota de desaparecimento. Os órgãos vestigiais, eles só vão desaparecer se tiver uma pressão seletiva para isso. Se nada selecionar o órgão vestigial para desaparecer, ele continua nascendo, ou não, nas pessoas. Você pode nunca ter tido dente do siso, tá? Ou ele ter nascido normal, e tudo bem. Ele não influencia na sua adaptação. Seria isso um órgão vestigial, tá? Um órgão sem função que, presente ou ausente, não influencia na sua adaptação.
Vamos voltar aqui para os tipos de dentes. Incisivos são típicos de roedores, são maiores na boca de roedores. Caninos são maiores nas bocas de carnívoros. Só que é um N junto com um I, ficou parecendo um M, deixa eu arrumar. Tá? Premolares e molares, eles são maiores na boca de herbívoros. Por causa das funções que eles executam. Os incisivos servem para roer, servem para tornar o alimento fragmentado. Os caninos servem para perfurar e prender o alimento, enquanto que os molares e premolares servem para triturar. A nossa boca não tem nenhum desses dentes mais desenvolvido ou muito maior do que os demais, o que mostra que seres humanos não são nem roedores, nem carnívoros e nem herbívoros. Seres humanos, como muitos outros animais, são onívoros. Tá? Então ele tem esse padrão de dentição que está apresentado aí. Seguinte, vamos passar agora pela faringe. Cadê a faringe? Bom, essa daqui é a cavidade nasal. Esta daqui é a cavidade oral. Isso daqui na frente, ó, é bom que vocês consigam reconhecer. Essa parte mais dilatada é o caminho do ar. Esse caminho do ar é onde está vibrando aqui agora, ó, e movimentando quando eu falo ou degluto, é a laringe. E essa parte aqui de trás, ó, é o esôfago. O que está anotado ali em cima para ser definição de faringe? Faringe é um canal entre a boca e o esôfago. Então, onde é que está a faringe? Eu vou destacar aqui a faringe com a canetinha azul. A faringe está bem aqui, ó. Esta é a região da faringe. Tudo isso que eu estou circulando aqui representa para a gente a faringe. Nessa parte superior, a gente vai chamar de nasofaringe. Nessa parte inferior, a gente vai chamar de orofaringe. Então, tem uma parte da faringe que é exclusivamente da região nasal, onde tem aquela coisinha ali pendurada, que é a nossa úvula, que se fecha quando a gente deglute. E na região da orofaringe, a gente tem a epiglote. Eu vou destacar então a úvula e a epiglote para vocês. A úvula está bem aqui, ó, que eu estou pintando de vermelhinho bem agora. Tá? Isso que eu pintei de vermelhinho bem agora é o que o pessoal chama de campainha. Fica lá no fundo da garganta, na verdade é o fim do palato mole da nossa boquinha, que vai se fechar para cima, fechando a cavidade nasal quando a gente deglute. E a outra parte que eu vou destacar aqui agora, vou colocar em roxinho, tá? É a nossa epiglote. A epiglote está bem aqui, ó, é esse chifrinho aqui. Essa epiglote que está bem aqui é uma cartilagem flexível. E essa cartilagem flexível, nessa posição que está destacada bem aqui, da epiglote, como é que ficou faltando? Onde é que eu vou escrever? Eu vou apagar então essa parte da laringe aqui, tá? E eu vou puxar a epiglote para cá. Então a epiglote bem aqui é uma cartilagem flexível que quando a gente deglute, essa epiglote abaixa e ela vai acabar fechando esta região aqui que eu vou fazer pontilhadinha. Ó. Esta região aqui que a epiglote fecha quando a gente está deglutindo é a região da glote. Essa região da glote, via aérea, é a via do sistema respiratório. Então vou colocar aqui, ó, laringe, via aérea, via do sistema respiratório. Então, quando nós deglutimos o alimento, vou colocar o alimento aqui em verdinho, vamos supor que você comeu ali uma saladinha, né? Esse alimento que está passando aqui, ó, ele vai passar pela boca, a língua vai empurrar para a orofaringe e a epiglote fechada vai forçar a passagem desse alimento para a região do esôfago e vai impedir a passagem desse alimento para a região da laringe. Se esse alimento passar pela região da laringe, aí a gente vai engasgar. Minutos finais de aula. Onde que a gente entra agora, minha gente? A gente vai entrar no sistema digestório como um todo, e aí vem a parte mais importante dessa aula, que é a sua dedicação. Onde é que está a sua dedicação? A sua dedicação vai estar na parte das enzimas. Eu vou só citar aqui as enzimas, e aí com essas enzimas citadas, você vai precisar decorar não só
onde ela é produzida, mas o pH que ela tem atividade e qual é o substrato que ela atua, tá? E eu acho que vai ficar faltando um pedaço dessa aula para a semana que vem, porque eu olhei aqui o meu reloginho, já faltam só 5 minutos para terminar a aula, tá? Então eu não vou destruir também agora não, colocando tudo que falta, a gente está no slide 16 de 28, né? Eu não vou explodir de falar tudo agora correndo, eu vou aproveitar esse nosso tempo aqui com alguma sabedoria. Então vamos lá. Estamos no esôfago. O esôfago vai passar pelo tórax e vai conectar a faringe com o estômago. O esôfago não tem enzimas. A gente não se preocupa com enzimas na região do esôfago. Então, a gente também não se preocupa com o pH. O pH do esôfago não precisa ser um motivo de preocupação. Mas dá para saber qual é o pH do esôfago? Dá. O pH do esôfago é o resultado daquilo que você deglute. Então, o pH do esôfago, a gente vai anotar aqui, ó, que ele deve ser igual ao pH da boca. Se você tem refluxo, né, aqui para cima estaria a boca, aqui para baixo está o estômago. Se você tem refluxo, o pH do estômago, que é ácido, vai subir aqui e vai causar uma irritação, pode causar uma esofagite. Pode causar esse refluxo, o pessoal chama de azia, né? E essa azia, essa queimação, essa irritação, aqui era para ser um C cedilha, moçada, estou variando nas ideias aqui, calma aí. Essa irritação, agora deu certo. Essa irritação pode ser pela subida, né, do ácido estomacal, que o esôfago não tem a proteção mucosa que o estômago tem. O esôfago é uma estrutura muscular, quase que exclusivamente muscular, e ele tem ali o primeiro terço exclusivamente musculatura estriada, o segundo terço exclusivamente musculatura lisa, e no meio do caminho, uma mistura de musculatura lisa com estriada. Então, eu vou fazer aqui uma chavinha para mostrar que o primeiro terço e o segundo terço tem musculatura estriada, e o segundo terço e o terceiro terço tem musculatura lisa, certo? Quando a gente avalia, então, aqui o primeiro terço tem só musculatura estriada. Quando a gente avalia o último terço tem só musculatura lisa. E no meio do caminho é uma transição das duas. E aí a gente tem que começar a pensar no peristaltismo. Peristaltismo. Nada mais é do que a contração muscular involuntária na forma de onda do seu sistema digestório por responsabilidade da musculatura lisa. Então, contração ondulatória involuntária que vai necessariamente da boca para o ânus, tá? O peristaltismo nunca se inverte. Quando você vomita, não é o peristaltismo invertendo. Quando você vomita, é uma forte contração estomacal e de outros músculos da cavidade abdominal que empurram o alimento de volta para a boca, mas não é inversão do peristaltismo. Peristaltismo tem controle via sistema nervoso autônomo sistema nervoso autônomo parasimpático, quando você está relaxado, tranquilo, sob efeito da acetilcolina, o peristaltismo está de boa. Se você levar um susto, pá! Você tem a ativação do sistema nervoso autônomo simpático e por efeito dele, o peristaltismo cessa. Então, o peristaltismo, sistema nervoso autônomo, principalmente a via parasimpática. E onde é que a gente para? Vou interromper a aula aqui, minutinhos finais, né? Quem quiser perguntar alguma coisa está liberado, a gente para aqui, ó. Certo? Então, vou retomar na semana que vem. Semana que vem, a gente começa do estômago e aí falta pouca coisa, tá? Deixa eu passar rapidinho. Tem o estômago, as enzimas estomacais, o intestino, as enzimas e os hormônios intestinais,
e as enzimas pancreáticas. Essa parte da aula é rápida, para mim, que eu sou professor. Infelizmente, tá? Queria ter mais tempo até para discutir mais coisas com vocês. Mas para vocês, essa é a parte que demanda mais tempo e dedicação, porque precisa, insisto, decorar a enzima, o local que ela é produzida, onde ela atua. Às vezes ela é produzida, por exemplo, no pâncreas, mas atua no duodeno, o pH que ela atua e o que ela faz. Tá? Então, a aula que vem, a gente vai moer essas enzimas aí, certo? Dúvidas, perguntas, interrogações, insatisfações, comentários, manda ver. Estou disponível aqui. Quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Caso contrário, eu dou como encerrada a aula, já são 10 horas e 30 minutos e eu não quero atrapalhar o seu planejamento e nem a próxima aula. Tranquilo, tranquilo? Todo mundo vivo? Todo mundo aguentou? Deu tudo certo? Ah, já tem um positivo aqui. Valeu pela aula. Eu que agradeço, Sara. Obrigado por ter ficado aí prestando atenção até o final. É difícil ficar na frente da tela esse tempo todo que vocês ficam, tá? Mas é bom que a aula ficou gravada. Depois vocês vão receber o linkzinho da aula, vai para o YouTube. Qualquer coisa é só assistir de novo, tá? Qualquer coisa que eu falei muito rápido, certo? E eu vou salvar aqui, ó, esse PowerPoint com essas anotações e vou deixar disponível para vocês. Beleza? Beijo, um abraço, felicidades.